Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo técnico. Hoje nós vamos falar sobre história de cluster e DRS no VMware vSphere versão 5.6.5, né? Vou mostrar para vocês aqui como criar um Datastore cluster, né? Onde você tem aí, por exemplo, vários datastores fazendo parte aí de um mesmo cluster de armazenamento, né? E configurando alguns parâmetros em relação ao balanceamento, que é o DRS, né? Distributed Resource Scheduling, onde, por exemplo, o VMware vai usar alguns parâmetros, né, de monitoramento no DRS para migrar as máquinas virtuais, por exemplo, entre data stores, né, de acordo com a necessidade, né? Ou seja, ele vai monitorar ali, por exemplo, latência, vai monitorar espaço, e aí ele vai migrar as máquinas virtuais dentro de data stores, baseando-se nesses parâmetros, né? Então, o DRS faz ali o balanceamento, tá? Então vou explicar aqui em detalhes e vou mostrar aqui rapidamente uma parte teórica, né, desse vídeo, né? E em seguida a prática de como criar esse Datastore Cluster, né, e configurar o DRS, né? Criar aí no caso história de cluster e configurar o DRS. Bom, deixa eu passar aqui para a gente ver o que é que nós vamos ver, né, na verdade. Nós vamos ver aqui nessa videoaula, tá? Nessa videoaula de hoje eu vou explicar para vocês a funcionalidade, né, do Storage DRS, descrever a arquitetura e os requisitos para a configuração do Storage DRS e descrever as etapas na configuração do Storage DRS. Mas antes, claro, eu vou falar do conceito da Datastore Cluster para que vocês entendam a funcionalidade desse recurso, né? É um pouco semelhante, vamos dizer assim, ao Vim Scale-out, né? Que é onde você pode pegar, por exemplo, aquela opção do Vim, que é o Scale-out Repositories, onde você pode ter vários repositórios, né? Para quem trabalha com Vim e já configurou Scale-out Repositories sabe o que eu estou falando, onde você pode pegar justamente vários repositórios que você tem no seu Vim para armazenar o backup das máquinas virtuais e criar lá um pool de armazenamento, né? Criar uma espécie de cluster, né? Que ele chama de scale out, para que esses backups sejam armazenados e distribuídos entre os repositórios de acordo com, com a necessidade, né? Então é mais ou menos a mesma ideia. E aí eu vou também fazer um vídeo específico sobre isso, né? No Vim. Para quem me acompanha aí no canal no YouTube, sabe que eu tenho alguns vídeos de Vim que eu já coloquei. E vou colocar um justamente sobre isso também, né? De como criar esse esqueleto de repositório, tá? Bom, então vamos ao que interessa, né? Estamos aí com VMware. Então vamos lá a configuração do Storage Cluster. Bom, primeiro, o Storage DRS, né, que é o balanceamento de carga, né, entre data stores, né, ele baseia-se na funcionalidade do Storage I/O Control, né, ele usa ali o Storage I/O Control para monitorar a questão de entrada e saída, né, ou seja, a escrita, né, e leitura dos dados no data stores, e aí ele vai monitorar, por exemplo, latência, o estresse ali no acesso aos data stores, e aí vai, por exemplo, usar esse parâmetro para determinar quando, né, se é preciso ou não, por exemplo, migrar as máquinas virtuais entre data stores, né? Então, ele proporciona aí uma capacidade de realizar o balanceamento, né, automatizando a utilização desse armazenamento. Pode ser automatizado, como também pode ser manual ou misto, né? Manual, onde você mesmo é quem toma conta disso de forma mista, ele faz a avaliação para você, né? E te recomenda algumas ações e você executa essas recomendações. E automático, ou seja, ele faz tudo, ele vai recomendar e vai automatizar esse processo, né? De balanceamento da carga. Então, você pode realizar o balanceamento, né, de forma automatizada, né? Não apenas baseado no armazenamento, mas na atualização da capacidade, né? Não só na verdade, não só na utilização da capacidade, mas também com base no balanceamento de carga, né? Como a entrada e saída, né? Então, com o DRS, a história do DRS é construída sobre alguns conceitos, né, e termos intimamente relacionados, que são eles, por exemplo, o DRS usa cluster como uma coleção de hosts, né, onde ele vai agir, ou seja,
ele usa o conceito justamente do cluster, né? Assim como existe o cluster de hosts, né? Quando você configura lá no vCenter, cria lá seu cluster e joga, né? Coloca os hosts SXI dentro desse cluster, então ele usa o mesmo conceito de cluster para montar o cluster de storage, né? No caso o storage cluster. O SDRS, né? O storage DRS, ele usa o armazenamento de dados como uma coleção de armazenamento, né? nos quais ele vai atuar, né? Enfim, como já expliquei, você vai ter vários data stores dentro desse storage, né? E assim como o DRS, o VCX DRS, que é voltado para os clusters, né? Como está mostrando aqui, tá? Assim como o VCX DRS, que é voltado exclusivamente para o cluster, ele pode realizar a colocação inicial e manual né, de balanceamento contínuo, né? Ele também pode realizar a colocação inicial de VMDKs, né, e balanceamento contínuo desses VMDKs, né, que são os VMDKs, né, que são os discos virtuais das máquinas virtuais, né. Então, a funcionalidade de colocação do DRS é especialmente atraente porque ajuda a simplificar o provisionamento de VM. Quando você cria, por exemplo, o storage cluster, né, e vai ali configurar o DRS e tal, você pode, por exemplo, marcar a opção de VMDKs together, né, ou seja, todos os VMDKs devem ficar juntos, no caso da máquina virtual. Ou seja, se uma máquina, por exemplo, ela tem por exemplo, 3 discos virtuais, quando você tem a opção dos VMDKs together, né, marcado, vou mostrar para vocês na prática, você está dizendo que preferencialmente ele mantenha todos os discos daquela máquina virtual na mesma pasta, no mesmo datastore, certo? Deixe eles juntos, né? Por isso together, né? Então deixe eles juntos. Se você não exigir isso, se você desmarcar essa opção, na hora que ele for fazer a realocação, o storage DRS for fazer a realocação, ele pode colocar o disco, por exemplo, um VMDK numa pasta em um datastore, como também pode colocar, aliás, pode colocar o VMDK, né, numa pasta no datastore e outro VMDK em outra pasta em outro datastore, por exemplo. Claro que a pasta tem o nome da máquina virtual, né? Normalmente, claro, o correto é o nome da máquina virtual. Se a máquina virtual, por exemplo, se chama Windows Server, então ele vai ter uma pasta Windows Server no datastore, onde vai ter um VMDK, e vai ter uma pasta chamada Windows Server em um outro datastore, onde vai estar o outro VMDK, por exemplo. Então, nesse caso aí, não há essa exigência de manter os arquivos, né, os discos no mesmo datastore, no mesmo local, tá? Isso tem, digamos assim, como é que eu posso dizer? O impacto dessas ações, por exemplo, se você exige que os arquivos fiquem juntos numa mesma pasta, pode acontecer de não ter espaço suficiente para manter esses discos na mesma pasta, né? Então, por exemplo, o VMware ele pode, de repente, se você tem um certo estouro ali de data stores, né? E de repente o VMware ele precisa movimentar uma máquina virtual com seus discos, né? Movimentar os discos da máquina virtual para um outro data store. E aí, por exemplo, esses discos juntos, eles somam 1 tera. Só que o datastore para onde o VMware está olhando tem, por exemplo, 500 GB. Ele já sabe que não tem como colocar naquele 500 GB todos os VMDKs daquela máquina virtual, ou seja, elas não podem ficar juntas. Então ele vai ter que se virar em separar isso aí, tá? E pode até, por exemplo, no momento dessa movimentação dos arquivos, ele pode até falhar, ele pode até simplesmente ele pode dar um erro, dizer que não conseguiu movimentar, por exemplo, justamente porque ele não conseguiu colocar os discos juntos no mesmo datastore, tá? Então, por exemplo, quando você desobriga essa questão de manter os VMDKs juntos, você deixa o VMware livre para trabalhar da forma que ele achar melhor. Então ele pode colocar o disco num datastore e outro disco, por exemplo, da máquina virtual em outro datastore, e ele mapeia tudo certinho, cria as pastas, tudo bonitinho. Então ele sabe onde estão esses discos, ele não se perde, tá? Ele sabe onde estão os discos de cada máquina virtual, ok? Então, é basicamente o seguinte, eu tenho um datastore cluster, né? Ou seja, reparem que eu tenho aqui 12 teras, né? E aí eu tenho, por exemplo, aqui 4 datastores individuais, né? Onde eu tenho aqui as máquinas virtuais, os discos, né? Os MDKs das máquinas virtuais, né? Criados, né? Bonitinho, tá? Das VMs, né? E aí eu tenho justamente 336 mais 612, né? Ou seja, eu peguei esses 4 caras aqui individualmente, joguei dentro de um datastore cluster, né? E aí,
Lógico que eu tenho aqui um total de 12 teras, né, de capacidade para armazenar minhas máquinas virtuais, tá? Então é basicamente isso aqui. O Data Store Cluster é criado dessa forma, né? Você tem lá um pool, um conjunto, aliás, um pool de armazenamento grande que é formado por data stores individuais que somados vão dar aí o total do teu cluster, né? E aí eu tenho aqui alguns requisitos necessários que você deve observar, né, para criar para o storage DRS, tá? O Data Store, né, e hosts que estão associados a um cluster de armazenamento de dados devem atender alguns requisitos. Por exemplo, um cluster de armazenamento de dados, né, um Data Store Cluster, que é esse carinha aqui, ó, tá? Então, um cluster de armazenamento de dados pode conter uma mistura de armazenamento de dados com diferentes tamanhos e capacidades. Ou seja, eu posso ter um datastore de 500 GB, com outro datastore de 1 TB, com outro datastore de 2 TB, com outro datastore de 300 GB. Então, eu posso somar esses caras para criar meu datastore cluster, tá? Eu não tenho uma obrigatoriedade de usar datastores de tamanhos iguais, tá? Eu posso ter tamanhos diferentes, não tem problema, tá? E aí, os datastores, né, NFS e VMFS, né, não podem ser combinados, tá? Ou seja, você não pode ter um datastore NFS, que é Network File System, né, que é nada mais nada menos que uma pasta compartilhada no storage, né, num equipamento que tem um NFS rodando, se chama o serviço de NFS rodando. Então você não pode ter, você pode criar o Datastore NFS nos seus hosts, mas você não pode jogar esse Datastore NFS, né, esse compartilhamento de rede, vamos dizer assim, dentro de um Datastore cluster que tem discos, que tem Datastores do tipo VMFS, né? VMFS, como vocês sabem, é criado especificamente em cima de volumes, né, em cima de discos físicos, né, seja no Alum, por exemplo, de storage, ou seja de um próprio disco dentro do VMware, por exemplo, né? Dentro dos hosts, enfim, o disco físico mesmo, o Alum, o volume, você cria Datastore VMFS em cima dele. E NFS é compartilhamento, né? Compartilhamento de rede. Então você não pode fazer a mistura desses caras. Eu não posso ter um Datastore cluster com VMFS e NFS dentro desse mesmo Datastore. Os hosts conectados, eles devem ter pelo menos SXI 5.0, né? A versão do hypervisor do host tem que ser pelo menos SXI 5.0, tá? Ou superior. Se você tiver hosts com 4.0, né, ou mais antigos, o storage DRS não será habilitado, tá? Justamente por não ter o suporte. Então você tem que prestar atenção nisso. Lógico que como você hoje, a maioria, né, já está boa parte, né, das empresas aí já estão usando o VSFI 6.5, no mínimo 6.0, então não vai ter esse problema, tá? E se você for montar um novo projeto, claro, você já vai comprar, desse seu novo projeto, você vai comprar a versão mais nova do VMware, que é a versão 6.5. Os datastores existentes, né, em data centers diferentes, não podem ser incluídos em um datastore cluster. Ou seja, se eu tenho datastores em um data center, você vou lá no vCenter, eu tenho um data center, né? No vCenter eu crio, quando eu instalo o vCenter, né, e deixo ele, quando eu configuro o vCenter, o que é que eu faço? Eu configuro um data center e dentro desse data center eu jogo os hosts, não é isso? E dentro desse data center eu posso ter clusters de hosts e eu posso ter também um outro data center com outro cluster de hosts ou até mesmo sem clusters. Ou seja, eu não posso pegar os data stores de um data center, né, juntar com os data stores de um outro data center e criar aí meu cluster, tá? No meu data store cluster. Eu não posso fazer isso. E como prática recomendada, não inclua armazenamento de dados que tenham aceleração de hardware ativada no mesmo cluster de armazenamento de dados, né, onde não possui aceleração de hardware habilitada, tá? Então não misture, porque você pode ter, por exemplo, discos, né, volumes com aceleração de hardware. Você tem lá, de repente, um data stores que foram criados num storage Fiber Channel que suporta aceleração de hardware. Aí você tem data stores em um outro storage iSCSI ou de uma outra tecnologia um pouco mais, né, um storage um pouco mais, digamos assim, menos robusto, né?
e que não suporta aceleração de hardware. Não que a SCSI não suporta, não é isso. Eu estou falando que você pode ter histórias de tecnologias diferentes, mas um suporta aceleração de hardware e outro não. E aí você tem data stores aí com aceleração e sem aceleração. Então é bom não misturar. E aí na prática, como é que a coisa acontece, né? Fácil, fácil. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho aqui o meu ambiente VMware, né? Aqui o VMware 6.5, tenho dois hosts, né? E tenho aqui data stores, né? Tenho 3 data stores, tá? Esses 3 data stores estão em um storage SCSI, tá? Lógico, eu posso usar de storages diferentes, não tem problema, tá, pessoal? Mas no meu caso aqui eu estou usando 3 data stores que estão no mesmo storage, tá? Quando eu falei, por exemplo, lá no slide que, por exemplo, você não pode fazer a mistura de data stores, né? Criar um data store cluster usando data stores de data centers diferentes, é justamente isso aqui, ó. Esse data center lab, né? Eu tenho um data center chamado lab, posso criar aqui um outro data center, né? Tá? Posso criar um novo data center chamado, por exemplo, de lab 2. E aí dentro desse data center eu vou colocar aqui os meus hosts, né? Vou colocar outros hosts aqui dentro. Deixa ele terminar de criar. Deixa eu dar só acho que talvez até já criou. Deixa eu fazer aqui dar um refresh. Pronto. Então, aqui eu vou ter outros hosts, por exemplo, e que vai ter seus data stores, né? Enfim, suas máquinas virtuais. Então, eu não posso pegar data stores daqui, juntar com os data stores daqui para criar um data store cluster, beleza? É isso que tem que ficar claro. Bom, então eu só tenho aqui só tenho esse lab mesmo, tenho 2 hosts, não tenho um cluster de hosts. Reparem que eu não tenho um cluster de alta disponibilidade criado aqui, tá? Beleza? Tem uma máquina virtual aqui, o Windows Server 2012, que está nesse host 10.22.122. Então, vou clicar aqui em Data Stores, vou clicar aqui em cima do Data Center e vou criar um novo Data Store Cluster, né? Então, vou clicar aqui com o botão direito, ó, e venho aqui em Storage e venho aqui em Novo Data Store Cluster, né? E aí eu vou chamar ele aqui, por exemplo, eu vou chamar de CL, né, de Cluster VM Data, tá? Só fazendo alusão aqui ao nome, né, que é VMData 1, 2 e 3, né? Tenho 3 data stores aqui com VMData 1, 2 e 3, então vou colocar aqui CL VMData. Posso ligar agora o Storage DRS ou não? Posso desabilitar aqui, criar o Data Store Cluster e depois habilitar, tá? Se eu habilitar agora, né, ele já vai pedir para mim fazer algumas configurações aqui do Storage DRS. Se não, ao avançar, vou deixar aqui desmarcado, né? Ao avançar, ele vai me dar aqui as funcionalidades, né? As mesmas funcionalidades do Storage DRS para configurar, porém ele não vai deixar ativado, tá? Porque eu vou deixar aqui desmarcado, tá? Ele não vai ativar agora, né? Ele não vai ligar o Storage DRS. Então vou avançar aqui, ó. E aí eu vou definir aqui alguns parâmetros simples, por exemplo, como é que vai ser quando eu habilitar o Storage DRS, né? Que é o balanceamento. Então como é que ele vai agir, né? O nível de automação do cluster vai ser manual, né? Ou seja, ele vai esperar que eu faça a migração das máquinas virtuais entre data stores, né? Ou vai ser automático, né? Se eu colocar full automático, então ele se vira, tá, pessoal? Ele mesmo vai chegar aqui e vai ver ele mesmo vai monitorar os data stores, né? Ver a necessidade de movimentação das máquinas virtuais, baseando-se em latência, baseando-se em armazenamento, e vai tomar as ações, tá? Então, ó, Space Balance Automation, né? Ou seja, ele vai balancear de acordo com como é que se diz? De acordo com o armazenamento, né? Então, use Cluster Settings, né? Use as configurações do cluster, né? Do cluster, ou faço de forma manual ou full automático, tá? Então vou colocar aqui full automático. Usar as configurações do cluster, ele levaria em consideração o cluster de alta disponibilidade, o cluster de HA no caso dos hosts. Como eu não tenho um cluster habilitado, tá? Não tenho um cluster definido, não configurei, eu vou usar aqui, por exemplo, de forma automática. Eu vou dizer, ó, faça de forma automática, tá? Até que mesmo se eu tivesse um cluster habilitado, eu poderia chegar aqui e dizer, não, cara, esqueça todas as configurações padrão do cluster, faça o que eu estou dizendo. E aí o que eu quero dizer, né? Ó, quando você estiver tratando a questão de automação de
no caso da migração das máquinas virtuais, baseando-se no espaço, se você vir que tem necessidade, porque o espaço de um datastore está esgotando, aí você tem que movimentar as máquinas virtuais para um outro datastore, né? Dividir ali as VMs. Então faça de forma automática. Se for no caso de balanceamento, né, por I/O, né, nível de automação por I/O, mesmo esquema, full automático. Quando você sentir que a taxa de leitura e escrita está muito intensa e está comprometendo certo datastore, vá lá, automaticamente pegue e migre as máquinas virtuais que precisam ser migradas de um datastore para outro, para dar uma aliviada nisso aqui, né? Forçar aqui ó, as regras para forçar o nível de automação. Aí você vai colocar também full automático, políticas, né, de automação também, forçar as políticas de automação, full automático, por exemplo, e evacuação, né, VM Evacuation Automation, mesmo esquema, vou colocar aqui full automático. Tá? Opções avançadas, se eu quiser colocar algum detalhe avançado, que eu não vou querer colocar agora, não, né, preciso fazer nada agora. Se eu quisesse, eu colocarei aqui algum parâmetro, né, algum comando específico e colocarei aqui o seu valor, né, se eu quisesse colocar justamente alguma ação avançada, tá? Então eu coloquei aqui tudo full automático, né, para que ele desenrole, né, automaticamente todos os parâmetros, né, todos os passos em relação à movimentação das máquinas virtuais, tá? Vou avançar aqui, ó, e aí ele vou configurar algumas métricas, né, como por exemplo, ó, Enable I/O, né, I/O Metrics para the Recommendation. Então, as recomendações, né, de SDRS. Então, o que é que ele vai levar em consideração aqui, por exemplo, ó, espaço. Quando tiver com 80% de espaço, né, ocupado em um datastore, aí ele vai levar em consideração isso aqui, né, 80% para começar a movimentar as máquinas virtuais de um datastore para outro. Ou seja, eu tenho dentro do cluster os 3 datastores, por exemplo. Aí se eu tenho esse carinha aqui, ó, VMData1, se chegou em 80%, aí ele vai, opa, peraí, esse cara aqui vai estourar. O parâmetro que Ivanildo botou aqui foi um limite de 80%. Então vou movimentar algumas máquinas virtuais daqui para cá, para que eu, né, dê uma aliviada aqui na carga, né, dê uma aliviada aqui na ocupação, tá? Ou você pode definir o mínimo free space, né? E aqui eu estou definindo o que deve ser utilizado de espaço, né? Ou seja, até 80%. Se eu quiser colocar um mínimo, um mínimo de espaço que deve ficar livre, deve ser pelo menos 100 GB, por exemplo. Então eu tenho lá 1 tera, né? Vamos dar um exemplo. Eu tenho 1 tera no datastore, de repente está ocupando 900 GB, aí ele, opa, tá faltando só 100 aqui, então vou logo começar a movimentar aqui. É isso se eu definir aqui 100, né? Vou começar a movimentar aqui para não estourar, né, no passado aqui desse limite de 100, né, que é o mínimo de espaço que Ivanildo determinou aqui na configuração. Vou colocar aqui, ó, utilizar espaço em até 80%, né? Se for passar disso, ele começa a movimentar as máquinas virtuais para que esse limite não estoure. E aí eu tenho aqui a latência também, né? Ou seja, ele está definindo aqui que 15 milissegundos é uma latência aí de comunicação, né, na comunicação dos hosts com storage, né? Seja Fiber Channel, ou seja iSCSI, ou até mesmo FCOE, né, que é o Fiber Channel over Ethernet. Você está definindo 15 milissegundos como uma latência legal, uma latência confortável para a comunicação ali entre o storage, né, e os hosts, né? Se essa latência de repente começar a pipocar aí, vai passar de 15 milissegundos, vai para 20 milissegundos, por exemplo, ele sentir que isso aí vai começar a ser comprometido, que essa latência vai começar a ser comprometida, então ele vai começar a movimentar, ele vai chegar, opa, vamos movimentar aqui umas máquinas virtuais de um datastore para outro, para ver se eu melhoro aqui essa latência, que eu estou achando que o negócio está muito, né, está começando a ficar lento e tal, enfim. Então ele que vai tomar essas ações automaticamente, tá? Então eu vou avançar, e aí ele vai pedir para me definir aqui, ó, qual vai ser, né, o cluster envolvido nesse storage cluster, né? Com esse storage DRS, qual vai ser o cluster envolvido? Como eu não tenho um cluster, não tenho nenhum cluster configurado, mas eu tenho um hosts standalone, né? Ou seja, hosts isolados. Então eu estou dizendo para ele aqui, ó, não tenho um cluster, tenho apenas hosts isolados, vou usar esses caras aqui, tá? Esses 2 hosts, eles acessam todos esses data stores, então eles vão estar envolvidos nessas configurações de histórias de cluster. Então eu vou usar esses 2 caras,
Vou avançar. E aí ele vai me perguntar agora quais são os data stores que eu vou colocar dentro do storage cluster, né? Eu posso marcar todos, certo? Posso marcar todos, mas aí eu vou fazer o seguinte, não, vou deixar só um e o 2 e o 3 eu vou colocar manualmente, até para vocês verem como é que funciona, né? Então eu vou colocar só o VMData 1 e o VMData 2, são os dois data stores que vão estar dentro do Data Store Cluster. Vou avançar aqui e vou finalizar. E isso pode ser com as máquinas virtuais ligadas, tá? Máquina virtual ligada, desligada, não interessa. Você pode criar normalmente e você não vai ter nenhum impacto na sua rede, não, tá? Você não vai ter nenhum impacto nas suas máquinas virtuais. Deixa eu atualizar aqui. Pronto. Tá aqui o meu Data Store Cluster, né? Que está com o nível de automação, né? Full, ou seja, totalmente automático. Só que aí ó, ele está como turn off, né? Porque eu não habilitei. Né? Então eu vou e edito aqui, ó. Vocês viram lá no início que eu optei por não deixar habilitado, né? Por não ligar o Storage DRS. Agora eu vou chegar aqui e vou ligar, ó. Vou clicar aqui, vou ligar. Vou manter aqui full automático, né? O restante dos parâmetros já estão definidos, né? Conforme aquelas informações que eu mostrei anteriormente. Ah, então e tem um negócio aqui que é bom que vocês vejam, né? Que eu até comentei. Ó, Keep VMDK Together por default, ou seja, ele vai procurar manter os discos, né? Os discos virtuais das máquinas juntos, tá? No mesmo datastore, né? Aliás, no mesmo datastore, certo? Então, quando ele for fazer a migração das máquinas virtuais, por exemplo, vou pegar a máquina virtual do file server que tem 4 discos virtuais e vou migrar para um outro datastore. Então ele vai procurar manter esses 4 discos virtuais no mesmo datastore, como ele estava dizendo aqui, ó, same datastore, né, por default, certo? Então ele vai movimenta toda a máquina virtual com seus discos para o mesmo datastore, tá? Se você não quer manter essa obrigatoriedade, ou seja, cara, mas aí para acontecer de ele tentar movimentar para um datastore lá que não tem espaço suficiente, aí ele vai falhar. Então eu posso permitir aí que ele faça a movimentação de acordo com o que for possível, ou seja, colocar os discos do file server, 2 discos em um datastore, os outros 2 discos em outro datastore, enfim, ele vai alocando da forma que for possível. Então eu deixo desmarcada essa opção aqui, tá? Essa de VMDK Together por default, ok? Latência aqui, né? Mínimo de espaço utilizado, diferença de 5%. Beleza, então o restante, né? Geometrics, ok. Beleza. Então, ok aqui, ó. Ele já está como turn on, né? Ou seja, está ligado. E aqui o sumário, ó. No sumário ele diz, ó, tem um Datastore Cluster, né? Que tem 2 Datastores lá dentro, tem um VMDK, que no caso é o VMDK de uma máquina virtual, que é aquela máquina do Windows Server, né? Que é essa máquina aqui, tá? O Windows Server 2012, né? Que está dentro de um Datastore. Vou até ver em qual Datastore ela está, porque eu posso clicar aqui, ó. Posso clicar na máquina, né? Eu clico na máquina e venho aqui em Data Stores e veja aí onde ela está, né? Ela está especificamente no VMData 1, no Datastore VMData 1, né? Que está dentro do cluster CL, né? VMData, tá? Vou voltar aqui, ó. Aí eu tenho esse cara aqui que está fora, né? Então eu tenho aqui total, né? Capacidade total 200 GB, né? E está sendo usado só 6,92, tá? Então eu posso pegar essa VMData aqui 3, ó, e arrastar lá para dentro, tá? Vou jogar aqui, ó, dentro do cluster, ok? E ao jogar dentro do cluster ele já aumentou aqui, né, para 300 GB, né? Porque são 3 datastores de 100 cada, né? Então deixa eu atualizar aqui, pronto. Já foi para 300 GB, né? E os datastores dentro do meu cluster aqui, ó, são 3, né? Todos com VMFS6, capacidade de 100, ok? E cada datastore, né? Tá aqui, ó, cada datastore tem suas configurações, né? Particulares, né? Seus parâmetros aí particulares. Como por exemplo, se eu clicar aqui nesse cara, eu posso ver, né? O nome, o tipo de sistema de arquivos, qual o tipo do drive, né? Que é HD, tá? Capacidade, posso aumentar, inclusive, se eu tiver de repente esse cara aqui é um aluno, né?
um aluno de 100 GB, e aí eu vou lá no storage e aumento esse aluno para 200 GB, então eu posso fazer um increase aqui para poder aumentar, né? Vou lá, só clica aqui em increase, ele vai pegar os outros 100 GB que eu adicionei na aluno lá no storage e vai aumentar o tamanho, tá? E aí o storage já é contabilizado, né? Suportado em todos os hosts, né? A aceleração de hardware suportada em todos os hosts, então são configurações aqui particulares de cada data store. Não, inclusive está aqui os dois hosts que têm acesso, né, a esse mesmo data store. Beleza? E é isso, pessoal. E se eu quiser, por exemplo, tirar um cara desse aqui, Ivanildo, eu vou tirar aqui esse data store 2 aqui, esse vmdata 2, ele não vai mais fazer parte do cluster. Eu quero tirar ele daqui de dentro até para usar para um outro propósito. Então o que eu posso fazer? Ó? Posso pegar esse cara aqui, clicar, ó, e trazer de volta aqui para o data center, né, para a raiz do data center aqui, ó. Ele vai sair lá do data store cluster, tá? Já saiu, quer ver? Deixa eu dar um outro refresh aqui. Pronto, ele já saiu daqui, pronto, ele está aqui lá de fora, né? E se eu quiser movimentar as máquinas virtuais, né? Se eu quiser migrar a máquina virtual de data stores, como é que funciona? Ele está no vmdata 1. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, ó, migrate. Tenho três opções, que seria migrar entre hosts, né? Migrar entre storages e migrar entre hosts e storage. Mas aí não é o caso. Eu vou querer só isso aqui, ó, change storage somente, né? Somente o alterar, né? Migrar entre data stores. Então eu vou avançar aqui e aí eu escolho, né? Como é que eu quero fazer? Eu quero tirar esse cara, eu posso migrar direto para o cluster. Ó, venha para dentro do cluster, né? Lógico que ele tem algumas recomendações aqui que devem ser vistas, né? Até porque, por exemplo, o próprio VMData 1 já está dentro do cluster. Ou eu posso dizer, não, eu vou querer que essa máquina ela venha para o VMData 2, né? Aí, compatibilidade com sucesso. Se eu quiser fazer de uma forma mais manual, clica aqui em avançado, né? E aí eu posso dizer, ó, o arquivo de configuração aqui dessa máquina, ele vai para o Data Store 2 lá, tá? Esse cara aqui, ó. E o disco dessa máquina, ele vai para o Datastore 3, por exemplo. Só que para o Datastore 3 ser exibido aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó, desabilitar a storage DRS. Tá? Que aí ele vai tratar a migração entre datastores de forma individual, ou seja, usando os datastores individualmente, e não usando o cluster, né? Então, o storage DRS, né? Então, eu vou clicar aqui em vmdata 3, por exemplo. Eu posso colocar em discos diferentes, ó, tá? Posso colocar em discos diferentes. Eu vou deixar aqui, por exemplo, no mesmo disco, né? Acho que teve um problema de conectividade aqui. Deixa ele dar um refresh aqui. A perda momentânea de conectividade, tá? Mas vamos voltar lá. Então vamos lá. Migrar aqui novamente, né? Vou clicar aqui com o botão direito na máquina. Migrate. E aí vou migrar ela. Ela está no vmdata 1, né? Opa. O que está acontecendo? Vamos lá. Restart. Aliás, dá um refresh aqui. Data stores estão aqui, beleza. Vamos lá. Botão direito deve ter sido alguma coisa de plugin. Migrate. Vamos lá. Storage, né? Somente. Vou avançar. E aí está no vmdata 1, vou colocar no vmdata 2, né? Posso desabilitar o DRS aqui direto, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá novamente. Pronto, tá no vmdata 1, posso colocar no vmdata 2, né? Diretamente. É isso mesmo?
Essa máquina no VM Data 1. Ele está mandando olhar aqui algumas observações. Não está acessando. Bom, deixa eu ver aqui o que é rapidinho, porque por algum motivo esse host aqui está sem acesso a um dos data stores, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Ah, os data stores caíram. Por algum motivo ficaram inacessíveis. Deixa eu ver aqui por quê. Só vim aqui nesse host. É esse cara aqui que está sem data store. Não, esse aqui não. Deixa eu ver esse aqui. Não, voltou aqui a funcionar. Deve ter sido alguma queda rápida aqui de rede, tá, pessoal? Alguma coisa com minha rede SCSI que ele perdeu o contato com o storage em algum momento. Mas agora voltou, tá tudo online aqui. Vamos lá. Depois eu checo isso. Vamos migrar. Vamos ver se agora vai com tranquilidade, né? Vou avançar. Vou escolher aqui. Vou escolher o avançado, né? Avançado. E aí eu vou dizer que esse cara aqui, por exemplo, vai para o VMData 2. Outro erro, deixa eu ver por quê. Pronto, eu tive um probleminha de rede aqui que eu já resolvi, tá? Então vamos lá. Vou tentar novamente, né? Clicar aqui com o botão direito, vou migrar. E aí, change storage, né? Somente storage que eu vou fazer aqui a migração, né? E aí, ó, se eu clicar aqui, por exemplo, eu tenho o cluster, né? Na verdade, a máquina já está dentro do próprio cluster porque ela faz dentro do VM, porque ela faz parte, né? Está dentro do VMData 1. E eu tenho que VMData 2. Eu posso dizer que vou jogar aqui, ó, para VMData 2, né? Diretamente. Semi format source, né? Ou seja, manter o mesmo formato de origem, né? Que aí no caso o disco da máquina ele é dinâmico, é disco do tipo FIM, então ele vai manter isso aí. Se eu quiser trocar, eu disse, não, eu quero que ele seja um disco do tipo FIC, né? Um disco fixo, ocupando já seu devido espaço no datastore. Só eu marcar aqui, escolher um dos dois, né? Ou manter como FIM mesmo, que é manter como dinâmico, né? Manter o disco da forma que está, né? Que aí, lógico, posso manter aqui, clicar no escolher a opção fim ou manter o mesmo formato, tá? E se eu quiser separar os arquivos, né, da máquina virtual, a máquina tem vários discos, né? Ou ela tem um disco e arquivo de configuração. Se quiser separar, eu venho aqui em avançado. E aí eu digo, ó, esse cara aqui, o arquivo de configuração, ele vai para VMData 1, aliás, vai para VMData 2 e o outro vai para VMData 3, né? Posso dizer que vai para o cluster, posso dizer que vai para um datastore específico, e se eu desabilitar aqui o storage DRS, eu posso escolher, por exemplo, o datastore, né, individualmente. Eu vou dizer, esse arquivo de configuração vai para o VMData 2, né, e o arquivo, o disco, né, também vai para a VMData 2. Vou colocar os dois no mesmo lugar, tá? Ok. Compatibilidade checada com sucesso, né, ou seja, beleza, sem nenhuma recomendação extra. E vou avançar aqui, ó. Finish. E aí ele vai tirar essa máquina virtual de dentro do VMData 1 e vai jogar para dentro do VMData 2, que faz parte aqui do cluster, né? Aliás, perdão. Vai tirar do VMData 1, que está dentro do cluster, e vai para o VMData 2, que está fora do cluster. Se eu vier aqui, por exemplo, em Tasks, provavelmente eu vou ver essa ação sendo tomada agora aqui, né? Já movimentou. Relocate Virtual Mesh, né? Ou seja, já movimentou. Então, se eu venho aqui em Storage e Datastore VMData 2, a máquina virtual vai estar lá. Aqui, ó, tá aqui, né? Se eu clicar aqui em VMs, que é para ver as máquinas virtuais dentro do Datastore. Então, ela já veio para cá e está ligada, né? Ou seja, não precisa desligar a máquina virtual. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Aula de Datastore Cluster com Storage DRS, tá? Espero que seja de bom proveito para vocês, para que vocês possam fazer aí no seu laboratório, ou até mesmo fazer na prática mesmo no seu ambiente virtual aí na empresa, nos seus clientes, enfim, tá? E como sempre, né, eu costumo colocar nos vídeos só falando um pouquinho aqui sobre
o curso do VMware, né, onde eu sou professor, né, no Instituto Online, certo? O curso de VMware ao vivo, né, pela internet, tá? Que tá aqui como VC 6.0, mas já está na versão 6.5, tá? Então são aulas que normalmente são na segunda e quarta, ou terça e quinta, à noite, ao vivo, com laboratório real, para que os alunos façam a prática, né? Acessando um ambiente VMware remoto, e onde eles fazem toda a parte prática, num curso de 40 horas, cobrindo aí todos os pontos necessários do básico ao avançado do VMware vSphere, tá? E aqui na minha empresa, né, é solutionti.com.br, onde se vocês precisarem de soluções, contem com minha empresa aí, tá? Soluções Microsoft, de virtualização, de infraestrutura, segurança, né? Soluções open source, tá? De virtualização aqui nós temos, a gente trabalha justamente com VMware e com Vim, por exemplo, também com Hyper-V, tá? Tendo essa necessidade aí, nós também temos Hyper-V, apesar da página aqui só fazer menção a VMware e ao Vim, tá? E aí soluções de segurança, né, com Fortinet, com Sophos, ok? Se precisarem de algum projeto ou suporte técnico, né, ou comprar alguma dessas soluções, tá? Contem, contem conosco, beleza? É isso aí. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Não esqueçam se gostarem, né? Não esqueçam de marcar lá no YouTube, gostei, indique para seus amigos, compartilhem, tá? Dissemine aí o conhecimento, passem para várias pessoas aí para que eles também possam aprender e aí poder ter mais conhecimento de VMware aí dentro do seu currículo, ok? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.